como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, logo de cara, já de antemão, eu desejo uma ótima semana para todo mundo, um casaca no coração de cada um de vocês. Acompanhe o nosso conteúdo até o final, a gente vai falar muita coisa importante do nosso Vasco. A única coisa que eu vou pedir para vocês é o like, é o joinha, né? Dá o joinha aí pro YouTube, recomendar o nosso conteúdo para mais vascaínos assistirem o nosso vídeo. Se inscreva também, aperta o botãozinho aí, pronto, já está inscrito, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. Olha aqui, galera, vou estar sorteando para vocês agora, daqui uns dias, viu? Daqui a alguns dias eu vou estar fazendo o sorteio dessa belíssima camisa de treino original do nosso Vascão, que vocês estão vendo aqui na minha mão, né? Camisa belíssima de treino, cruz de malta, né? Todo aquele pique, linda, 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 tá até no saquinho, não quero nem tirar para não ficar sujando, né? E de uma outra também de treino que é a preta, né? Essa aqui é a G, tamanho G, é a de linha, né? E a gente vai estar sorteando também aquela preta, né? Que os goleiros usam para treinar no tamanho M. E a única coisa que eu quero em troca é só o engajamento de vocês, a inscrição, o like, compartilhe o nosso conteúdo. Dito isso, vamos começar a falar do nosso Vascão. Desculpa aí alugar a cabeça de vocês com essas coisinhas no início, mas a gente tem que falar, né, gente, pra gente não esquecer de falar o que é muito importante em relação ao nosso canal. Agora sim, começando pelo início, né, galera, é o seguinte, o nosso Joel Santana, né, conhecido pela torcida do Vasco como Papai Joel, teve o seu nome imortalizado na Calçada da Fama, no Rio de Janeiro, sabe aonde? No Maracanã, isso mesmo, na Calçada das Estrelas, na Calçada da Fama, vocês acompanham essa imagem. Hoje o Joel Santana recebeu essa honraria, essa homenagem, né, então terá o seu nome eternizado na Calçada da Fama. Para quem é, de repentemente, da geração 2010, 2020 do futebol, que não sabe por que a gente está falando do Joel Santana, que, gente, lá atrás, Joel Santana foi treinador do nosso Vasco várias vezes e conquistou vários títulos à frente do nosso clube. Por isso a gente está sempre aqui falando do Joel Santana, assim como o Abel Braga já passou aqui no Vasco, mas o Joel Santana tem ainda mais identificação, embora o Abelão tenha sido jogador do Vasco lá atrás, como treinador o Joel Santana tem mais identificação, por isso que a gente está sempre trazendo aqui o registro, tá, gente? Agora é o seguinte, vamos virar a chavinha? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, é o seguinte, hoje, né, o dia 1º de abril, o fato é que no dia de hoje se deu início à janela, né, doméstica, a janela do mercado nacional, ou seja, o nosso Vasco a partir de hoje até o dia 19 de abril, não só o Vasco, mas qualquer clube do futebol brasileiro vai poder contratar atletas que estejam atuando no futebol brasileiro ou atletas que estejam nesse momento sem equipe, sem contrato, tá? Então teremos aí, vamos colocar aí quase 20 dias para o Vasco ir ao mercado. Falando em ir ao mercado, o Ramon Dias já tinha exigido, desde a gestão do Alexandre Matos, um volante, um cara que chegue nas duas áreas, que marque, que ajude a desmarcar, né? Que faça o balanço defensivo, mas que também pise na área do adversário, que agrida o adversário, que ajude criando jogadas, puxando contra-ataque. Já essa exigência já não é de hoje. Inclusive, todos nós esperávamos que esse atleta fosse o Juan Esforza, né, o argentino que chegou ao nosso Vasco, mas ainda não é ele. Então, dentro dessa situação, o Alexandre Matos deixou o Vasco, mas ele tinha deixado algumas situações ali meio que encaminhadas, algumas conversas. Então, o Lúcio Barbosa está à frente dessa situação, e o Lúcio Barbosa teria, entre aspas, aí, né, falado assim, olha só, Ramon Dias, vamos ao mercado para tentar atender a sua exigência. Agora, envolvendo essa situação da exigência do Ramon Dias, segundo o Lucas Pedrosa trouxe no dia de hoje, a gente já vem falando, repercutindo esse assunto já há alguns dias, na verdade, algumas semanas, né? O Vasco vai sim oficializar, o Vasco vai apresentar nas próximas horas, próximos dias, uma proposta oficial ao meio-campista Marlon Freitas do Botafogo, tá, gente? Então o Vasco prepara aí uma proposta para o Marlon Freitas, tá? Agora, já pegando o gancho, né, o Vasco também monitorou lá atrás e continua monitorando, inclusive houveram sondagens nos últimos dias
pelo volante do América Mineiro, meio campista na verdade, meio atacante, barra segundo volante, ele é aquele camisa 8, né? Emanuel Martínez, ele que tem 30 anos, é equatoriano, já foi ventilado aqui no Vasco, o Vasco não teria desistido dele, né? Tá em compasso de espera, parece que uma situação depende da outra, né? Ah, se Marlon Freitas não vier, podemos buscar o Kaique, de repente se não conseguir aí um camisa 10, aí um Benítez ou um outro cara, podemos tentar Emanuel Martínez, algo parecido com isso, tá? Mas existe sim a possibilidade, né, do Vasco, quem sabe, fazer de repente uma proposta pelo meio-campista equatoriano que joga com a camisa do América Mineiro. Agora, ainda falando de volante, vamos falar um pouquinho do Kaique Gonçalves. Eu peço perdão a vocês, gente, eu tô com meu olho muito irritado mesmo. Tá dando um iniciozinho de, não sei se é ter sol, não sei o que é. Então, quanto mais eu mexo, mais pior. Então, me perdoem aí que eu tá com o olho meio avermelhado desse lado aqui. Tô fazendo até um esforço para gravar, mas vamos que vamos, tudo pelo nosso Vascão. Galera, agora falando do Kaique Gonçalves, é o seguinte, ele é um volante meio campista, seria essa função que o Vasco está procurando, ele que joga com a camisa do Juventude, né, é finalista do Campeonato Gaúcho, vem fazendo um ótimo Campeonato Gaúcho, e é o seguinte, pelas informações que a gente tem, né, o Kaique Gonçalves só deve definir o seu futuro. Parece que o São Paulo também andou sondando ele, o próprio Grêmio andou especulando a situação dele, o nosso Vasco, o Corinthians, parece que ele só vai definir o seu futuro após o término do Campeonato Gaúcho, né? Acho que ele está querendo focar aí nessa próxima semana na grande final do Campeonato Gaúcho. E uma carta na manga que poderia nos ajudar, né? Pode ser o nosso vovô garoto Nenê, né? Ele que é muito identificado com a torcida do Vasco, estava aqui até ano passado, saiu do Vasco para jogar no Juventude. Por ele teria encerrado a carreira aqui no Vasco, a 777 não quis mantê-lo aqui, mas isso já é um outro assunto, né? O Nenê, né, gente, que completou 1000 jogos, né, agora no último fim de semana contra o Grêmio, com a camisa do Juventude, então ele é amigo do Kaique, joga junto com o Kaique Gonçalves, o Nenê pode acabar sendo um trunfo, né, uma carta na manga, quem sabe, né, ajudando o Kaique a vir pro Vasco, uma vez que o Nenê conhece a cidade do Rio de Janeiro, já jogou no Vasco, morou no Rio, sabe como funciona a torcida, os bastidores, São Januário, escola, moradia, tudo isso pode acabar influenciando, né? Mas teremos que aguardar. Aí agora é o seguinte, já pegando o gancho, a gente vai voltar a falar já do mercado da bola. Já que eu falei do Nenê, eu vou colocar para vocês assistirem aí um videozinho dele com o pequeno Gui, né? Entregando uma camisa de 1000 jogos do nosso Vascão pro Nenê. Vejam o vídeo dele recebendo a camisa de 1000 jogos e a gente já volta. E aí, meu lindo? Tudo bem? Caraca, felizão que você veio aqui, cara. Tu sabia que eu ia estar aqui? Não? E aí, tá tudo bem? Sim, vai torcer pra quem hoje? Hoje, Paris. E você? Eu vim pedir pro Marcelo porque o pai já jogou lá. Ah, tá certo. Agora tá no Vascão, né? Que legal. E aí? O Nenê joga com a outra. Não, tem que deixar o homem com a camisa dele, né? Mas se ele for substituído, você pode entrar. Ou coloca 2 10, né? O que tu acha? Ou ele joga com a 1000, ele fez 1000 jogos agora. É, com a Aqui 1000. ó, a camisa 1000 dele. Aqui, ó. O caminho já tá pronto, ó. Verdade, o amigo já. Bom, é isso aí, como vocês acompanharam, né, o nosso pequeno Gui, né, ficou meio numa saia justa ali, né, pô, mas já tem o Paê que joga com a 10, é o Nenê, mas se jogar os dois, né, mas a gente sabe que o Gui é criança e criança fala a verdade, né, mas, enfim, a gente sabe que o nosso Nenê, ele é muito carismático, um cara super do bem e é sim muito Vasco, né, eu torço pro que o Nenê, no futuro próximo, quando ele se aposentar, ele, quem sabe, venha trabalhar na gestão do Vasco, assim como o Matos, né, lá o Marcelo Matos está trabalhando, nosso ex-lateral direito, assim como o Juninho Pernambucano trabalha na Europa, assim como hoje o Pedrinho é presidente, quem sabe no futuro o Nenê pode vir a se tornar aí um dirigente de futebol ou um treinador, por que não? Galera, agora é o seguinte, vamos falar um pouco de Martim Benítez, né? O Martim Benítez já jogou aqui no Vasco em 2020, começou bem, ele, o Germancano, naquele time do Ramonismo, a gente achou que a gente poderia ser campeão, na verdade foi tudo por água abaixo, jogaram água no nosso chope, naquele ano a gente acabou sendo rebaixado, jogamos a Série B 21 e 22, só subimos no ano passado, enfim, fato é que o Benítez voltou a ser ventilado aqui no Vasco, né, gente? É o seguinte, vou colocar para vocês os lances na tela dele, enquanto isso a gente vai falando do Benítez, meio campista, camisa 10 clássico, ele que é argentino, tem 29 anos, 1,75 m de estatura, joga como meia atacante, só
posição primária, né, onde ele tem o seu melhor desempenho em alto nível, mas também, caso for necessário, sabe atuar jogando pelos lados do campo, ponta direita, ponta esquerda. Não é tão veloz, mas é técnico e objetivo. A gente sabe que ele tem um problema crônico na sua carreira de lesões, né? Ele é um jogador que não consegue ter regularidade, 1, 2, 3 temporadas consecutivas, está sempre se lesionando, está sempre ficando fora 2, 3, 4, 5, 6 meses fora dos gramados, e isso atrapalha muito o desempenho desse atleta. A gente sabe que isso aconteceu com ele aqui no Vasco, isso aconteceu quando ele voltou para o Independiente da Argentina, isso aconteceu quando ele veio jogar com a camisa do São Paulo, depois aconteceu no Grêmio, depois aconteceu de novo no América, agora conseguiu voltar a jogar. Fato é que ele voltou a ser ventilado aqui no Vasco e ele tem contrato com o América Mineiro até 31 de dezembro de 2025, ou seja, vamos arredondar aí, mais ou menos 1 ano e meio de contrato ele ainda tem com o clube de Minas Gerais. O melhor pé dele é o pé direito, mas ele também usa o pé esquerdo, é um jogador praticamente ambidestro, né, mas o pé para finalização é o pé direito. Está avaliando pelo Transfermarkt pelo valor de 1.400.000 euros, algo em torno de 7,5 milhões de reais, ou seja, se pelo Transfermarkt ele está valendo aí quase 8 milhões de reais, podem ter certeza que se o Vasco ou qualquer outro time brasileiro bater na porta do América Mineiro, eu tenho certeza, gente, eu posso estar enganado, eu acho que por menos de 10 milhões de reais o América Mineiro não deve liberar o Benítez, é uma opinião minha, tá? É o seguinte, gente, vamos falar um pouquinho do panorama geral de toda a carreira de Martín Benítez, né? O atleta de 29 anos argentino. Em 2012 ele surgiu no futebol profissional do Independiente, onde ele fez também as suas categorias de base. Aí jogou até 2020 com a camisa do Independiente, que lá na Argentina é o grande rei de Copas, né? Eu acho, se eu não me engano, eu acho que é o clube que mais tem Taça Libertadores lá no futebol argentino. Se eu não me engano, acho que na verdade no futebol aqui da América do Sul, né? Eu acho que o Independiente é o rei de Copas, né? Aí voltando ao assunto, ele jogou 8 anos com a camisa do Independiente. Aí o futebol brasileiro foi conhecer Martín Benítez em 2020, quando aquele famigerado ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, foi até a Argentina e trouxe o Martín Benítez e o Germancano, né? Aquela dupla na época deu muito certo, mas depois o Vasco não tinha time, não tinha elenco, não tinha defesa, não tinha quase nada, acabou dando tudo errado, né? Fato é que o Vasco foi rebaixado para jogar a segunda divisão e o Benítez, não é bobo nem nada, foi jogar no São Paulo, né? Onde ficou apenas uma temporada, se machucou, muitos altos e baixos. Depois foi jogar lá no Rio Grande do Sul com a camisa do Grêmio, também não deu tão certo, se lesionou novamente. E aí ele voltou aí em 2022 a vestir a camisa do América, né? Na verdade, no América ele teve 2 passagens. Ele passou pelo América em 2022, saiu, voltou lá para a Argentina para jogar no Independiente e ainda aí no finalzinho de 2022 para 2023 voltou aqui para o Brasil para jogar no América. Só uma observação. O clube que ele mais jogou foi o Independiente, né, gente? Ele jogou 8 anos consecutivos lá. E entre essas indas e vindas aqui no futebol brasileiro, por exemplo, quando ele saiu do São Paulo, ele voltou pro Independiente. Aí antes dele vir pro Grêmio, ele estava no Independiente. Quando ele saiu do Grêmio, ele voltou pro Independiente novamente. Quando ele foi pro América Mineiro, ele estava no Independente. Inclusive, ele já saiu do América Mineiro, voltou pro Independente, já voltou novamente pro América Mineiro, o clube aonde ele está até agora. Então, ele tem esse bate-volta, né? Todos os clubes que ele joga aqui no Brasil, ele passa uns meses lá na Argentina no Independente e depois volta para jogar aqui no Brasil novamente. Fato é que ele não tem tanta regularidade. Gente, é o seguinte, em 2024, Martín Benítez entrou em campo em apenas 6 jogos, contando 5 jogos pelo Campeonato Mineiro e 1 pela Copa do Brasil. Anotou 1 gol e 1 assistência. Número bom, tá, gente? É só para 6 jogos. Ele já teve 2 participações em gols, camisa 10, que não joga como titular. Número legal. Em toda a sua carreira, ele entrou em campo 355 jogos, marcou 49 gols e anotou 47 assistências, tá, gente? Então são quase 100 participações em gols em 355 jogos. Ele poderia ter números muito melhores se ele tivesse mais regularidade, né? O que a gente já vem falando desde o início aqui, desde a hora que a gente começou a falar do meio-campista argentino. Já com a camisa do América Mineiro, ele entrou em campo 62 jogos, marcou 11 gols e anotou 15 assistências, ou seja, 26 participações em gols, uma média de 2,38 jogos para participar de um gol, média muito boa. A média dele está parecida com a média do Verratti aqui no Vasco. O problema todo é que ele jogou 2 anos lá. Vamos botar aí, só Campeonato Brasileiro são 38 jogos, mais o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, não sei o que.
O América Mineiro deve ter jogado aí uns 60 a 70 jogos. O Benítez só jogou 61. Então observe que é como se ele só tivesse jogado uma temporada inteira lá no América Mineiro, de 2 temporadas. Então esse é o grande problema dele, a questão da regularidade. E aí eu quero saber a opinião de você, torcedor e torcedora do nosso Vasco. O Vasco deveria investir nessa possível contratação de Martim Benítez, repatriá-lo para voltar a vestir a camisa do Vasco, para ser, quem sabe, um atleta, ou para dialogar com o Dimitri Payet, ou para ser o reserva imediato do nosso francês. Gente, não fiquem bravos comigo, tá? Mas se o Benítez estiver bem fisicamente, ele é muito mais jogador, na minha opinião, do que o Carlos de Penha. Tá? Eu acho o Benítez mais jogador do que o Carlos de Penha se ele estiver bem. Outra situação, outrora, a gente dependia, por exemplo, do próprio Martim Benítez para ser o salvador da nossa pátria, para ser o nosso camisa 10. Hoje mudou a situação, pelo menos isso. Hoje nós temos um cara chamado Dimitri Payet, é um ícone do futebol mundial, futebol francês, que joga no nosso Vasco e desfila dentro de campo, quando está bem. Então, podemos hoje, por que não, ter aí um reserva imediato como o Benítez. Ele não vai ser tão exigido, vai estar sempre treinando em alto nível, né? E pode ser que supra muito bem essa lacuna quando o Payet não puder jogar. Não sei, eu acho, gente, que não é de todo ruim, ele é novo. Eu acho que o que mais tem que ser avaliado é a questão física, a questão fisiológica, a situação de lesão. Eu acho que isso deve ser muito bem analisado. Do contrário, eu acho que tecnicamente ele tem bola para entregar sim, gente. Não fiquem chateados comigo. E, inclusive, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Quem concorda, quem discorda comigo, quem entende que dá para ele jogar no Vasco de novo, que não dá. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, que é muito importante, como eu já falei, para o engajamento aqui do nosso canal e para a gente também, né, gente, para saber aí o termômetro da galera em relação aí esse mercado da bola. Agora, meus amigos, mudando de assunto, né, muito assunto importante, vamos falar sobre aí uma possível nova patrocinadora de material esportivo, né? Hoje eu até coloquei essa camisa aqui de treino do Vasco da Umbro, lá de 2017, porque surgiu essa situação no dia de hoje. Por quê? Hoje, né, dia 1º de abril de 2024, o Vasco tem contrato vigente com a Kappa, né? Para quem não sabe, a Kappa é uma empresa italiana de material esportivo. O Vasco tem contrato até dezembro de 2024, mas já está negociando. O Vasco já busca no mercado uma nova fornecedora de material esportivo, né, gente? Ontem a gente estava falando disso aqui, de valores irrisórios que o Vasco recebe da Kappa e valores astronômicos que os nossos rivais recebem por ano de seus fornecedores de material esportivo. Dentro dessa situação, atualmente, eu vou colocar na tela uma arte para vocês acompanharem, o contrato vigente que o Vasco da Gama tem para com a Kappa, a empresa italiana, como eu já mencionei, funciona da seguinte forma. Está acordado em R$600 mil por ano fixo, mais 13% de royalties. O que é isso, Álvaro Silva? Gente, esses 13% de royalties é comissão, tá? Comissão de venda. Como assim, Álvaro Silva? Exemplo. O Vasco vendeu uma camisa, o Vasco não, exemplo, tá, gente? Só um exemplo. A Kappa vendeu uma camisa do Vasco original por R$100, R$13 vai pro Vasco. É isso que o Vasco ganha hoje. Hoje o Vasco ganha R$13 a cada R$100 que a Kappa vende, usando a nossa marca, vendendo muito caro para nós torcedores. O Vasco hoje a cada R$100 só ganha R$13, é isso mesmo. Se você comprar uma camisa de R$300 do Vasco da Gama, o Vasco só vai ganhar aí R$39. Esse é o valor que o Vasco vai ganhar de royalty, tá? Outra situação, galera, R$300 mil para a parte do marketing por ano, tá? Esses R$300 mil é por ano, assim como R$600 mil em dinheiro. Então, no caso, R$900 mil o Vasco pega 300 mil para o marketing, 600 mil em espécie, em cash, dinheiro, 13% de comissão. E uma coisa que me chamou muita atenção, que muita gente não fala disso, mas hoje eu fiz uma continha básica que eu achei muito estranho. Mas tinha que ser, né? Da gestão lá do Alexandre Campelo. Tinha que ser, né? 12 mil peças de uniforme garantidas pela Kappa por ano. 12 mil peças. Álvaro, são 12 mil camisas? Não, gente, vamos com calma. Porque a Kappa é fornecedora de material esportivo, não só de camisa. Então ela fornece para o Vasco a camisa de treino, o calção de treino e o meião de treino. Tá? Isso é o que a Kappa fornece para o Vasco. Se for o goleiro, a mesma situação, porém tem aquela blusinha preta, igual eu estou usando aqui por baixo, que os goleiros usam por baixo para não machucar o cotovelo, enfim. Tá? Mas em média, são 3 peças por atleta, para treinar. E para jogo, a mesma coisa.
uma camisa oficial de jogo, um calção oficial e meião, porque a chuteira cada jogador, caneleira, cada um se vira com a sua. Isso é normal. Então vamos lá, gente. Nós temos o elenco principal masculino, temos o elenco principal feminino. Cada elenco, vamos trabalhar com um número de 35 atletas. A gente sabe que às vezes tem 31, às vezes tem 36. Vamos trabalhar com uma média de 35 atletas no elenco masculino e elenco feminino. Temos também o sub-20, o sub-23, que é aquela galera ali do Vasco B, C, né, que é o time C profissional, o sub-23, sub-20, sub-19, sub-17, sub-15, e aí as outras categorias que são bem mais abaixo, eu não vou colocar na conta, porque normalmente o Vasco pega o uniforme do ano anterior, né, e passa para a categoria de base. Aí o uniforme novo fica com o profissional ali, com as categorias mais lá de cima. Normalmente é isso. Então vamos usar essa lógica. Se tratando do elenco masculino e elenco feminino, mas deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, mais 4 categorias de base. Vamos lá. 2 jogos de uniforme de treino, 2 jogos completos, camisa, calção e meia. Para 35 atletas, vai dar 210 peças, tá, gente? Então, hoje, quando a capa dá o uniforme pro Vasco lá, 2 jogos de uniforme de treino pro Vasco masculino, camisa, calção e meia, dá 210 peças. Vamos colocar 3 jogos de uniforme para dia de jogo, porque tem o primeiro uniforme, tem o segundo uniforme e tem o terceiro uniforme, né? A camisa preta, a camisa branca e a camisa número 3, que sempre muda. Então vamos colocar aí mais 350 peças, tá? Então, são 350 peças para jogo, para você ter 3 uniformes aí para usar à vontade, mais 210 peças com 2 uniformes de treino. Isso é por baixo, tá, gente? Tô colocando por baixo. E aí a gente multiplica isso. Masculino, feminino, mais 4 categorias de base, por 6, tá? Eu fiz uma conta mais ou menos aqui, deu 2.640 peças. Que no caso a capa dá para o Vasco ali para usar nas categorias de base, tanto no dia a dia de treinamento quanto no dia de jogos, como eu expliquei para vocês. E o Vasco ganha 12 mil peças por ano. 12 mil peças de uniforme por ano. Por ano. Se o Vasco usar 3 mil é muito, 4 mil é muito, que eu fiz a conta aqui, deu 2.640, mas aí joga para mais. Se o Vasco usar 4 mil peças por ano é muito. E lembrando que repete, porque o uniforme de treino que o Vasco está usando em 2024 é o mesmo de 2023. Para onde vai essas 6, 7, 8, 9 mil peças de uniforme que a capa deu pro Vasco? Dá pro Vasco todo ano. Quem tá ganhando com essa situação? Tá indo para mega loja, aí o Vasco vende, o valor fica integral para valor integral, até travei, pro clube. Não sei se isso pode, não sei se tá dentro do contrato, não sei se pode essa manobra. Ou é esse tanto de camisa que a gente vê aí, o Pedrinho, via aí o Joshua Anderson, não sei o que, distribuindo para todo mundo afora, aí o Marcelo Matos lá nos Estados Unidos. Toda hora tem alguém aí que trabalha ou que trabalhou no Vasco distribuindo camisa. Será que são essas camisas aí que a gente vê? Mas ainda assim é muito. É muito. Para onde estão indo essas 12 mil peças de uniforme? Eu quero saber quem amarrou esse contrato. A gente já sabe que foi o Alexandre Campelo. Agora eu quero saber quem está ganhando com isso, porque está muito estranho. Agora mudando de foco, vamos falar aqui das outras situações. O Vasco está negociando com a capa, tá? A multa rescisão de contrato com a capa, 6 milhões de reais por ano, é uma vergonha, porque o Flamengo, se eu não me engano, acho que ganha mais de 30 milhões da Adidas por ano. E o preço de camisa, a nossa, é o mesmo preço da camisa do Urubu, e tem camisa do Vasco que está mais cara que a camisa do Flamengo. E eles ganham mais de 30 milhões por ano da Adidas. Sendo que a multa rescisória para quebrar o contrato do Vasco e a capa é só 6 milhões. Olha que vergonha. O Vasco está negociando com a capa. Surgiram hoje o nome de mais 2 empresas aí, 3 empresas aí no páreo, viu? A Legia, na verdade a Legia, né? É uma empresa italiana, tá? Que na minha opinião, vocês estão acompanhando a logo dela aí na tela, não patrocina nenhuma grande equipe do futebol mundial, com todo respeito à marca. Pode ser que eles cheguem aqui, botem aí 30 milhões de reais no bolso do Vasco todo ano e façam um uniforme lindo pra gente, entendeu? Aí se fizerem isso, porra, sensacional. Não tô nem azul nem amarelo se vai ser a Legia, se vai ser a Topper, a Penalty. É lógico, a gente quer Nike, Adidas, Puma, né? Mas se for essa Legia aí, se ela botar um dinheiro pesado no Vasco e fizer uma camisa bonita, o que importa é ganhar título. Mas na minha opinião, não sei se vai ser isso, porque ela não patrocina nenhum grande clube no mundo.
Então já sinal de alerta aceso. Não patrocina nenhum grande clube, com todo respeito aos clubes que a Ledia patrocina, nenhum grande clube, nenhuma grande seleção, inclusive eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu sou descendente de italiano, gosto de algumas marcas esportivas italianas, a Joma, a própria Kappa, outras marcas que tem, nunca ouvi falar dessa Legia. Todo respeito, com todo respeito, tá? Tem a Puma, que tá correndo aí o nome, e dizem que o Vasco também tá negociando com a Puma. A Puma, para quem não sabe, ela é uma empresa alemã, né? Mas o símbolo ali do leopardo, guepardo ali pulando, né? É uma alusão à África do Sul, né? Fizeram ali um material esportivo para bater de frente com a Nike, com a Adidas que também é alemã, né? Enfim, o Vasco está negociando com a Puma. Na minha opinião, eu acho que todo torcedor do Vasco gostaria de ver o nosso Vascão com a camisa da Puma. Seria linda, né? Agora, também não adianta a gente fechar um contrato com a Puma, uma camisa linda, sensacional. Vocês estão acompanhando aí, né? Essas fotos que eu estou colocando na tela, tá, gente? São tudo foto que tem na internet de anos passados aí, de quando o Vasco começou a negociar com essas marcas, e aí a galera começa a divulgar essas camisas aí, supostamente, né? Então, só pra gente ter uma ideia, né? Então não adianta, por exemplo, a Puma fazer uma grande camisa do Vasco, uma camisa linda que vende pra caramba, e no final das contas tem um contrato igual esse contrato da Kappa, entendeu? Porque aí só quem tá ganhando é a Puma, e o Vasco, que é bom, não ganha nada, e a gente pagando caro pra caramba pra ter a camisa, né? E ainda envolvendo aí patrocínio, a nossa velha conhecida Umbro, né? Que eu tô até usando aqui a camisa de treino de 2017. A Umbro já teve várias passagens pelo Vasco, desde quando virou o ano 2000 pra cá. Se eu não me engano, acho que a Umbro já passou pelo Vasco 2 ou 3 ou 4 vezes, né? Foram várias vezes. Só na gestão do Eurico Miranda, acho que foram 2 vezes a marca Umbro, depois mais outras vezes também. Né? Na gestão também do Alexandre Campelo, antes de fechar com a Kappa, era a Umbro, aí depois veio a Diadora, que também era italiana, depois veio a Kappa, né? Também estaria negociando com o Vasco, vocês estão acompanhando aí, o Vasco já teve lindas camisas da Umbro, né? E os contratos na época com a Umbro eram melhores, viu, gente? Eram melhores, e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu, assim, não sou rico, mas graças a Deus também não falta pra gente, né? Eu sempre que eu posso, eu tô sempre comprando uma camisa da Kappa, da Umbro, todo ano ali, quando eu consigo comprar uma camisa do Vasco para mim. Na minha opinião, o material da Umbro é melhor que o material da Kappa, tá, gente? É melhor do que o material da Kappa. As camisas da Umbro que eu tenho de vários anos estão inteiríssimas. Tem camisa da Kappa minha aí que eu usei 7, 8 vezes, que assim, uso mais dentro de casa, mais para gravar vídeo, na rua sai pouco, é mais quando é dia de jogo, para ver o jogo. Chego em casa, eu sou todo chato, lavo bonitinho, põe no cabide, guardo, já tá querendo soltar número, tá querendo soltar a Cruz de Malta. Então assim, vamos aguardar. Fato é, não adianta a gente ter uma camisa linda e o nosso Vasco não ganhar dinheiro. Também não adianta o nosso Vasco ganhar dinheiro e entregar uma camisa feia pra gente, que ninguém vai querer comprar. Então tem que ter uma combinação. Tem que ter dinheiro que fique justo, tanto para a empresa que está fabricando, que ela tem que ganhar o dinheiro dela também para investir no futebol, quanto para o Vasco, porque não adianta o Vasco ceder o nome, não adianta a gente ceder o nosso nome, a nossa marca para uma empresa muito grande, e essa empresa ganhar rios de dinheiro e a gente ficar com pouco, que é o que está acontecendo com a Kappa, tá? Então fica o registro aí envolvendo o material esportivo. Agora mudando de assunto, gente, falando um pouquinho aí da nova camisa, né? Surgiu ontem na internet um burburinho, vocês estão acompanhando essa camisa preta aí, foi divulgado que a Kappa estaria preparando uma nova camisa para a estreia do Campeonato Brasileiro do Vasco, uma camisa fazendo homenagem à conquista do Brasileirão de 1974, homenageando Roberto Dinamite, e aí surgiu essa foto na internet, né? Estão alegando, estariam afirmando que essa aí seria a nova camisa número 1 para o Brasileirão de 2024, que deve estrear contra o Grêmio. Se é verdade a gente não sabe, mas vocês já estão acompanhando a imagem aí na tela dessa bela camisa do nosso Vascão. Agora, galera, mudando um pouco de assunto, vamos falar aí da novela, né, do imbróglio envolvendo a 777 e o nosso Vasco Associativo, né? A pressão a cada dia, a cada hora aumenta nos bastidores de São Januário, não só São Januário, mas também no CT Moacir Barbosa, nada a ver com os atletas, mas em relação à gestão de futebol. Hoje, por exemplo, abriu a janela de transferências aqui no Brasil, mais uma delas. Não temos um diretor de futebol. Estamos falando aqui um tempão de fechar patrocinador esportivo, né, fornecedor esportivo. Não temos também um diretor executivo comercial para fechar parcerias. Então tá difícil, tá? Tá difícil, a pressão tá aumentando a cada momento. 777 tá mais perdida que cego em tiroteio, tá? Buscando executivo de futebol de perfis totalmente diferente, né, de linha de raciocínio totalmente diferente. Até agora o Vasco não anunciou ninguém, né? A SAF e o próprio clube aí
associativo estão sim desunidos. Existia a possibilidade no fim do ano, no início desse ano, que houvesse uma fusão, que houvesse uma bandeira branca, que houvesse paz, né? A gente aqui até chegou a especular, quiçá, quem sabe, né? Uma união entre SAF, Associativo, Crefisa, todo mundo unindo forças, né? Dinheiro de tudo quanto é lado para deixar um Vasco forte, mas quando o ano virou, 2024 começou, a gente viu que aconteceu totalmente ao contrário, né? O Pedrinho não conseguiu trazer dinheiro para o Associativo, a Crefisa até agora não colocou nada no Associativo em relação também ao Neymar White, a gente está aguardando a questão de São Januário, mas isso muito também se deve por conta da SAF, do contrato da 777, o próprio Pedrinho não sabe nem o que ele pode falar, coitado do presidente. Então você imagina se o José Roberto Lamáquia vai querer firmar alguma parceria de uma coisa que está totalmente obscura, né? Então fica difícil. A 777, por sua vez, não vem fazendo nada demais do que prometeu para nós. Aí tem muita gente aí achando bonito, né? Batendo palma para palhaço, porque o salário está em dia, a conta de água tá em dia, não tem mais rato no campo de São Januário e não cortaram a nossa luz. Ah, toma vergonha nessa cara, eu vou falar aqui de novo. Não faz mais do que obrigação, é a mesma coisa do que o dono de uma empresa de ônibus, uma frota com 500 ônibus, entendeu? Ficar batendo no peito, se vangloriando porque comprou não sei quantos barris de diesel para abastecer o ônibus. Porra, é obrigação. Como é que você vai manter a frota de ônibus andando se você não põe combustível no ônibus? É o básico. Trazendo para o nosso Vasco, entrando no mundo do futebol, como é que você vai manter a operação do futebol em dia se você não paga a conta de luz, não paga a conta de água, não mantém um gramado arrumadinho, não pinta uma arquibancada, não paga o salário dos jogadores? Fica difícil. Se você não tem um ônibus para viajar, aí você fecha as portas realmente, aí acaba. Aí você fecha as portas, usa o estádio para fazer show, qualquer outra coisa, menos futebol. Então, não podemos nos conformar com pouco. Ah, mas é um processo de médio a longo prazo. Eu quero que médio a longo prazo vai pra puta que o pariu. Desculpa do palavreado, igual disse o Pedrinho. Porque quando a gente vendeu a SAF do Vasco foi para resolver o problema, foi para ter investimento no futebol. O Joshua Anderson sentou aqui em São Januário e falou que ia fazer acontecer. E a gente está vendo todo ano o nosso maior rival nadando de braçada nas nossas costas, dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Então a 777 está devendo sim. Álvaro, mas trouxeram o Dimitri Payet, mas não fizeram nada mais que obrigação. Porque se não viesse o Payet, ia ter que vir outro cara bom de bola para ser o camisa 10 do Vasco. Se não viesse o Verratti, ia ter que vir outro cara para colocar a bola para dentro. Porque para se ganhar jogo de futebol tem que fazer gol. E para fazer gol tem que ter jogador bom. E para ter jogador bom tem que gastar dinheiro. E para gastar dinheiro tem que ter dinheiro. A 777 não have money, não tem dinheiro. Tá tudo errado. Eles investem o dinheiro que o próprio Vasco gera no Vasco e na hora de colocar o grosso, o dinheiro de fora, o dinheiro novo, o capital de fora, que era para entrar, para deixar o Vasco forte, brigando nas cabeças, não. Eles supostamente usam esse dinheiro para manter a operação do futebol. Então, cadê a grande diferença que a 771 Partners de merda tá fazendo no Vasco? Eu tô de saco cheio de gente que se diz que é Vasco, tá conformado em brigar até a última rodada do Campeonato Brasileiro para não cair, em ser eliminado pro ABC na Copa do Brasil, que caiu para a terceira divisão no mesmo ano, em jogar 2 Série Bs consecutivas, em ter um patrocínio ridículo com a capa, onde o Vasco se ganhar 1,5 milhão a 2 milhões de reais por ano é muito, enquanto o rival ganha 30 ou mais. Até agora estão aí há 2 meses sem um patrocinador master. A gente vê o Fluminense, que não consegue nem encher o Maracanã, dando chinelada na gente em questão de patrocínio, em questão de contratação. Ah, mas eles estão endividados, não interessa, não é problema deles. Eu estou falando do dinheiro que entra no clube, o dinheiro que eles gastam é problema deles. Estou falando do dinheiro que eles conseguem captar, coisa que a 77 não consegue captar, é recursos. E sabe por que eles não captam recursos? Porque ninguém vai colocar dinheiro pesado em um clube que esportivamente não está brigando. Não está brigando. É a mesma coisa que você chegar para Nike, falar assim, olha só, patrocina esse atleta aqui, porque ele é um baita atleta aqui do atletismo. Aí a Nike vai ver, o atleta não tem conquista nenhuma. Não jogou Olimpíada nenhuma. Para a Nike querer patrocinar um atleta, tem que ser nível Olimpíada. Uma porrada de medalha de ouro. Uma atrás da outra. Mesmo assim, ainda vai falar, peraí, esse aqui é bom, mas eu tenho outro melhor lá que eu quero patrocinar aquele lá, porque ele vai subir no pódio toda hora usando a minha marca, vai ter mais visibilidade.
A mesma coisa funciona no futebol. É a mesma coisa que funciona no futebol. A gente vê hoje o Palmeiras arrecadando mais ou menos na casa de R$1 bilhão no ano. A gente vê o Urubu arrecadando R$1 bilhão e 400 milhões em um ano. Enquanto o seu Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, Mussa, Campelo, Júlio Brandt, toda essa corja, essa imundícia dessa turma, venderam o nosso Vasco supostamente, porque ninguém sabe desse contrato se é verdade ou não, pelo mesmo valor, R$1 bilhão e 400 milhões. Valor que o Flamengo arrecadou no ano passado inteiro. Eles pegaram e venderam o Vasco, o futebol do Vasco, para um grupo de norte-americanos que nem sabiam o que era o Vasco até pisar aqui no Brasil. Só foram saber quem era Roberto Dinamite quando viram a estátua dele atrás do gol. Ainda tem vascaíno achando bonito. Quando eu via no início do ano alguma galera falando assim, rumo aos 45 pontos, eu ficava puto, eu falava, pô, esse pessoal não torce pro Vasco não, vamos brigar pra ser campeão, vamos brigar. Só que é o seguinte, hoje eu tô começando a ficar assim também, rumo aos 45 pontos de novo. Porque a gente vê um Santos que caiu pra Série B, ano passado, fez de tudo pra cair e caiu, que até nos ajudou, fazendo um excelente campeonato paulista e ganhou o primeiro jogo ontem do Palmeiras. O time que o Santos montou para a Série B do Brasileirão tá arriscado a ser melhor do que todos os times que o Vasco montou para jogar todas as Série Bs que o Vasco já jogou na história. E vou te falar, hein? Se chegar 2 ou 3 peças naquele time do Santos ali, é perigoso ficar igual ou melhor que o nosso elenco do Vasco de hoje, hein? Não tô exagerando nada não, hein? Não é exagero nenhum. Quem viu o jogo ontem contra o Palmeiras entende o que eu tô falando. Isso é porque o Soteldo ainda saiu do Santos, foi jogar no Grêmio. Abandonou o barco, né? Então assim, não venham passar o pano dizer pra mim que tá tudo muito bom porque o salário tá em dia. Tá? Não vem com esse papinho não. Pelo amor de Deus. E é o seguinte, o Vasco Associativo, né, tá só esperando. Atrasou, rodou. Atrasou aporte, rodou. Atrasou salário, rodou. Não fez o que está no contrato, rodou. Acabou. Não tem paciência, a casa caiu. Pedrinho tá sem entender nada. Chamaram o Pedrinho 2 meses antes para ser executivo na 777 na SAF do Vasco, enquanto ele era comentarista da Globo. Pedrinho deixou a Globo para vir virar candidato à presidência do Vasco, agora a 777 não dá um telefonema para ele. Não quer nem saber da opinião dele para contratar, para mandar embora ninguém. Nenhum jogador, diretor de futebol, não que tenha que dar o aval, mas esportivamente ele tem muito a agregar. Então, tem muita gente dizendo que não tem racha no Vasco. Tem um racha sim. Tentaram esconder até quando deu. Aí até o encantador de jumentos do Flávio Dias vir na internet e começar a falar que a SAF está querendo vender. E daqui a pouco não se espantem. Se o próprio Flávio Dias começar a fazer propaganda que a SAF vai ser vendida para uma empresa de grupinho de amiguinho dele. Não se espantem, viu? Não se espantem se surgiu uma empresa que ninguém nunca ouviu falar, lá de Júpiter, oferecendo valores aí suspeitos para comprar a SAF do Vasco, e o Flávio Dias passar 2, 3 horas fazendo live no canal dele toda semana, fazendo propaganda, tá? Não se espantem, não se espantem. Porque eles têm contato, a gente tem também. Eu conheço gente que trabalha no Vasco, conheço gente que trabalha no Vasco como motorista, e conheço gente que trabalha na Vasco TV, conheço gente que trabalha, que é conselheiro no Vasco, que não ganha nada, que tá sofrendo assim que nem nós. Conheço milhares de torcedores na rua. E todo mundo fala a mesma coisa. A 777 só enganou o torcedor. Tá? Só enganaram o torcedor do Vasco da Gama. Agora, gente, mudando de assunto, não quero enfadar muito vocês, né? É o seguinte, ontem, né, no caso hoje, né, a CBFS, né, a Confederação Brasileira de Futsal, sorteou aí os 2 grupos, tá? Pro Campeonato Brasileiro de 2024. Segue a arte aí na tela. É o seguinte, gente, o Vasco tá no grupo A, viu? Vocês acompanham na tela a arte, que é aí Estrela do Norte, Vasco da Gama, Costa Rica, Fortaleza, Náutico, Sapezal, CRB, Cruzeiro, Passo Fundo e América Mineiro. No grupo B vem o Sorriso Futsal, Sergipe, o América do Rio, o Concórdia, o Chopinzinho, o Ceará Futsal, Sampaio Correia, o Apodi, o Iesco e o Sport Recife. Então,
até o momento, né, teremos o nosso Vascão da Gama aí no Campeonato Brasileiro de Futsal 2024, né? Diga-se de passagem que isso aí está sendo gerido pelo Associativo. O Pedrinho até falou disso na coletiva, né? Vamos torcer para que o Associativo consiga levantar recursos, né, para a gente conseguir disputar aí o Brasileirão de Futsal, tá, gente? Agora virando a chavinha, falando do nosso elenco principal. Nosso elenco visando o Grêmio, né? Segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter mais um jogo treino, um amistoso, no próximo sábado em São Januário, 5 horas da tarde. A princípio, portões fechados e sem transmissão. Ramon Dias também, acho que na cabeça do nosso professor do Argentino, Dom Ramon, ele deve estar achando que o Vasco vai jogar a final do Mundial de Clubes, né? Não sei, é um drama do caramba para enfrentar o poderoso Volta Redonda. Agora, outro drama do caramba para enfrentar também o poderoso América Mineiro. Espero que isso dê certo diante o Grêmio, né? Tomara que dê certo, porque também aí faz essa palhaçada toda. Aí fecha treino, não sei o que, não tem transmissão e jogo, não sei. Aí chega na hora, 3-5-2, que todo mundo já sabe. Ou 4-3-3 do mesmo jeito. Aí não vai resolver, né? Não vai adiantar nada. Alô, Dom Ramon. Galera, é o seguinte. Nosso elenco segue treinando no CT Moacir Barbosa, segue trabalhando duro. A gente vive uma possível eminência saída do zagueiro Michael, que vem treinando e treinando muito bem, tá? Ele pode, não se espantem, se diante o Grêmio o Michael voltar a ser titular com a camisa do Vasco da Gama, mas o Vitória da Bahia está interessado. Até o momento que a gente está gravando aqui não saiu nada. Se sair a gente atualiza vocês, vamos torcer para que ele fique, né, gente? E tem o Búfalo Rossi, que pediu para ser negociado. O Santos tem interesse nele, mas está no transferban, não pode registrar ninguém. O Santos também está concentrado na final do Campeonato Paulista. O Rossi vem treinando normalmente, tá? Não teve briga, não teve nada. Ele pediu amigavelmente para a comissão técnica e para a diretoria. Entenderam o lado dele, não devem dificultar a saída do Rossi caso algum clube chegue procurando contratá-lo, mas no primeiro momento segue treinando normalmente com o elenco Cruz Maltino, ele que ainda tem contrato com o Vasco, tá, gente? Outra situação, agora mudando de assunto, é o seguinte: alguns dias atrás, né, o deputado federal Washington Quaquá esteve na sede de São Januário se reunindo com o Pedrinho para um possível futuro convênio, tá, gente? Envolvendo o complexo de São Januário, o Vasco da Gama, e envolvendo também o município, a prefeitura de Maricá. Dentro dessa situação é o seguinte: o Vasco, gente, para quem não sabe, desde a década de 90, sempre foi envolvido na causa do esporte paralímpico. Inclusive o Vasco tem várias modalidades do esporte paralímpico que é gerido pelo Associativo. A 777 não coloca R$1 nessa situação. O Associativo que carrega isso sozinho aí desde a década de 90. Aí o que acontece? Em parceria com o município de Maricá, o Vasco da Gama e o município de Maricá estão aí buscando recursos junto ao governo federal, né, para sair, quem sabe, lá na cidade de Maricá, um CT paraolímpico, né? Um centro de treinamento paraolímpico com quadra poliesportiva, fazendo um convênio ali com o Vasco da Gama, podendo utilizar também as imediações de São Januário, do Vasco, funcionários do Vasco podendo fazer intercâmbio lá em Maricá. Toda essa situação avançou, né, depois da reunião que o Pedrinho teve com o deputado Washington Quaquá. Então vamos aguardar, mas é vista aí com bons olhos, tá, gente? Essa situação aí, essa futura parceria do nosso Vasco para com o município de Maricá. Agora, a gente mudando de assunto, é o seguinte, né? Vou falar, sabe de quem? Sabe de quem eu vou falar agora? Do Milton Queiroz, o nosso querido Tita, né? Isso mesmo, o Tita. Ele está completando 66 anos no dia de hoje, né? O nosso Milton Queiroz foi meio atacante no Vasco, jogou em 87, foi campeão brasileiro de 87. Fez o gol do título carioca também de 87, tá? Foram 82 jogos com a camisa do nosso Vasco, marcou 35 gols, jogou a Copa do Mundo também de 1990. Então, tudo de bom ao nosso querido Tita, que está completando 66 anos no dia de hoje. Galera, agora uma outra situação. Eu vou colocar para vocês aí a filhinha do nosso volante Jair. O Jair que deu uma camisa número 8 para ela do Vascão, né? E a gente fica por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!